vou começar agradecendo, né, a Aline, a Aline Priscila de Souza, que é fisioterapeuta, é mestre em saúde da criança e do adolescente, e agora doutoranda, né? E a Aline vai nos apresentar essa palestra, que é a poluição do ar e a prevalência e gravidade das doenças respiratórias em crianças e adolescentes. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço, doutora Maria Ângela. Eu queria começar agradecendo pelo convite. É uma honra estar dando uma aula para o departamento. Queria agradecer também da minha orientadora, o professor Dirceu, que não pôde estar aqui. Ana Paula, pela ajuda. Então, vamos lá. Então, a aula vai ser intitulada Poluição do Ar e a Prevalência e Gravidade de Doenças Respiratórias em Crianças e Adolescentes. Eu vou abordar alguns tópicos, então, como uma introdução à poluição do ar, a poluição do ar e a saúde da criança, a minha pesquisa, que foi desenvolvida durante o mestrado e que agora está sendo carregada durante o meu doutorado também, e algumas conclusões. Então, para começar, conforme a gente estava conversando, né, doutora Marângela, aqui no começo, eu trouxe algumas notícias dessa semana, né, as primeiras do lado da esquerda são de segunda-feira, do dia 9, quando a gente, acho que todo mundo aqui em algum momento chegou a ver que São Paulo estava com o pior nível de qualidade do ar do mundo, né? E com níveis insalubres e perigosos no Brasil. Então, isso foi manchete, acho que é um momento extremamente relevante para falar sobre a poluição do ar. A última notícia aqui no cantinho da direita é de ontem, onde fala sobre Campinas, que Campinas ainda estava com a qualidade do ar muito ruim e ruim segundo a CETESB. Todos nós vimos imagens de muita fuligem, muita fumaça, aquele sol laranja que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Que foi chamado até por sol do apocalipse. Eu vi algumas notícias falando assim, mas está tudo relacionado à poluição do ar. Eu trouxe essa imagem que é de um site de uma agência suíça que monitora a qualidade do ar em várias grandes cidades ao redor do mundo. Esse print é de ontem à noite, às 7 da noite, então do dia 10 de agosto, que colocava São Paulo como a quarta cidade no ranking de piores níveis de qualidade do ar. É um site bem bacana, porque eles têm uma animação 3D em tempo real e que vai nos permitir trazer muitas informações. Então, ontem, eu não vi como estava na segunda-feira, mas eu acredito que pior, porque a gente estava em primeiro, né? São Paulo estava em primeiro, mas ontem a gente estava atrás somente da Uganda, da República Dominicana do Congo e da Etiópia. Somente isso. Então, a poluição do ar é um fator extremamente relevante, porque a gente precisa considerar que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, publicados em 2021, cerca de 99% da população mundial vive em ambientes com nível de poluição do ar acima das diretrizes da Organização Mundial da Saúde. E, segundo dados publicados esse ano, no começo do ano, pela State of Global Air, a poluição atmosférica é o segundo fator de risco para mortes no mundo. Em 2021, 8,1 milhões de pessoas morreram por causa da poluição do ar. Isso quer dizer que foram 1 em cada 8 mortes no mundo. A poluição do ar, ela pode ser basicamente dividida entre poluição do ar ambiente, que é aquela que ocorre nos ambientes externos, e poluição do ar interno, que é aquela que ocorre dentro das casas, das residências, dos prédios. Vou falar um pouquinho então sobre a poluição do ar ambiente, que é basicamente causada por fontes naturais, como os vulcões, mas também pela ação do homem, né? Pelas terras agrícolas, as construções de poeira de estrada, a queima de biomassa, os meios de transportes e as usinas de refinaria e de petróleo. Já a poluição do ar interno, que está relacionada à poeira, à fumaça de tabaco, a produtos químicos, mas principalmente às atividades culinárias, ela pode chegar a ser 5 vezes maior do que a poluição do ar do ambiente. Ainda assim, a maioria dos estudos, né, eles vão retratar apenas a poluição do ar ambiente externo. Em relação ao panorama brasileiro, o Brasil é o 7º país no ranking mundial de países que mais emitem gases do efeito estufa, que estão relacionados à poluição do ar. Um estudo publicado pelo Observatório do Clima em 2023, que analisou dados de 1970 até 2021, mostrou que a atividade agropecuária, em sentido amplo, responde por 74% de toda a poluição climática brasileira. Além disso, precisamos considerar o cenário das queimadas, né? Que se intensificam no segundo semestre do ano por causa da baixa umidade do ar e das poucas chuvas, mas que, como a gente viu, e talvez alguns de vocês tenham visto em algumas notícias na semana passada e na semana anterior,
ela é muito causada pela ação humana aqui no Brasil, pela ação criminosa humana de fazendeiros, donos de terra, que tem terra e deseja reutilizar aquilo para pastagem ou para madeira. Eu trouxe aqui um gráfico, então, também do Observatório do Clima, né, que mostra a participação dos setores no perfil de emissões brasileiras de gases do efeito estufa em 2021, que coloca, então, o desmatamento e agropecuária, respondendo a 90% das mudanças de uso de terra, que é o que emite a maior parte das nossas emissões. Além disso, então, além de ser dividida em poluição do ar ambiente externa e externa, a gente pode dividir a poluição do ar em dois tipos de materiais, né? O material particulado e os poluentes gasosos. Os poluentes gasosos principais estudados são o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os componentes orgânicos voláteis, o ozônio e o dióxido de nitrogênio. O monóxido de carbono é principalmente causado, então, pela queima de carvão e outros materiais ricos em carbono. O dióxido de enxofre pela queima de combustíveis contendo enxofre, mas também pela ação natural, né, que é através dos vulcões. O dióxido de nitrogênio, que é produzido por veículos automotores, mas também por usinas, que na atmosfera formam o ozônio, e os componentes orgânicos voláteis, que também são precursores do ozônio. Já o material particulado, ele vai ser dividido de acordo com o tamanho e a densidade das partículas. Eu trouxe aqui, então, um exemplo só para a gente entender, né, o tamanho dessas partículas. Um fio de cabelo humano que geralmente tem entre 60 e 120 micrômetros. O material particulado maior do que 10 micrômetros é aqueles que ficam somente na nossa via aérea superior. O material particulado menor do que 10 micrômetros nós chamamos de material particulado inalável. Ele penetra a nossa via aérea inferior e fica ali em torno da laringe. Já o material particulado 2,5, que é aquele que tem menos do que 2,5 micrômetros, chamado de material particulado inalável fino, ele vai penetrar nas vias aéreas inferiores, até a região dos brônquios. E temos ainda o menor, que é o material particulado ultrafino, que tem menos de 0,1 micrômetros, que penetra nos alvéolos e pode se dissipar na corrente sanguínea. Trouxe aqui também, então, a tabela de diretriz de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde, para a gente entender quando a gente fala de qualidade do ar está ruim, está muito ruim, está crítica. A diretriz de qualidade do ar da Organização da Saúde, ela considera os poluentes, o material particulado 2,5, o material particulado 10, o ozônio, o NO2, SO2 e o monóxido de carbono. Nós temos, então, algumas metas, né, que seriam o ideal que se atingisse, que a gente vai chamar aqui de AQG, que é a diretriz, para cada um deles. E temos as metas intermediárias, que são aquelas metas que a gente tenta alcançar de acordo com um período de tempo. No estado de São Paulo, atualmente, nós estamos na meta intermediária 2, onde a gente tenta alcançar uma redução das nossas emissões, da nossa qualidade do ar, né, desses poluentes na qualidade do ar, para que a gente se encaixe nessa meta. Essa meta 2, vigente no estado de São Paulo, ela foi aprovada em 2013 e ainda segue em vigência, e ainda não conseguimos atingi-la. Além do padrão de qualidade do ar, nós temos o Air Quality Index, que vai medir, então, a qualidade do ar de boa até muito ruim, né? Esse print eu trouxe daquele primeiro aplicativo que eu mencionei no começo, da cidade de Campinas ontem à noite, às 7 da noite, que mostrava como estava o nível de alguns poluentes, entre eles o PM2,5, o PM10, o ozônio, o NO2 e o CO. Foi interessante de ver que Campinas estava em quarto nas cidades brasileiras no ranking de nível de qualidade do ar, de pior qualidade do ar, no caso. E ontem, nesse horário, nós estávamos, então, com o nível de material particulado fino, que é o PM2,5, quase 7 vezes maior do que o recomendável pela Organização Mundial da Saúde. Nós estávamos, então, com o Air Quality Index em torno de não saudável, porque os nossos níveis de poluente 2,5 estavam altos, de PM10 também, e o de ozônio. Então, a poluição do ar, ela é o segundo fator de risco de mortes, foi o segundo fator de risco de mortes em 2021, e países como a África do Sul, a Ásia, o sul da Ásia e a África são aqueles que enfrentaram a maior carga de doenças.
A poluição do ar, ela está em segunda no ranking de fatores de risco global para a morte, perdendo somente para a hipertensão arterial. E ela é responsável por cerca de 30% das mortes por infecção respiratória inferior, 28% das mortes por isquemia cardíaca e 48% das mortes por DPLC. Mas quem são, então, os mais afetados? Os mais afetados, isso já é dito pela literatura há um bom tempo, são os mais velhos, então aqueles maiores do que 60 anos de idade, os mais novos, aqueles com menos de 5 anos de idade, e os mais pobres. Os estudos já mostram que as populações de países de baixa e de média renda estão mais expostas aos níveis de poluente, chegando a estar 4 vezes mais expostas do que as populações de alta renda. Em relação à poluição do ar e à saúde da criança, é preciso considerar que a criança ela tem vias de exposição à poluição do ar que são diferentes às do adulto, porque ela tem comportamentos diferentes e características específicas. Então, elas vão estar sendo expostas através da inalação, através da ingestão, da via transdérmica, elas passam muito tempo no chão, elas têm maior contato, da ingestão não nutritiva, da via transplacentária, porque já está dito que a poluição do ar ela transfere da mãe para o bebê durante a gravidez, assim como o microplástico, e também através do aleitamento materno. Então, a evidência é clara. A poluição do ar ela tem efeitos devastadores na saúde das crianças. E ela fica em segundo lugar no ranking de fatores de risco globais para a morte de crianças de menos de 5 anos de idade, atrás somente da desnutrição, e seguida pela água, saneamento e higiene, e pelos extremos de temperatura, que são as ondas de calor e as ondas de frio. E é importantíssimo considerar, então, quando a gente está falando de poluição do ar e saúde da criança e do adolescente, que as crianças não são mini-adultos, elas são diferentes e têm peculiaridades. A poluição do ar, ela vai impactar os corpos e os cérebros dessas crianças que estão em processo de desenvolvimento, de maturação. E os efeitos na saúde podem durar a vida toda. Então, o que vai tornar a criança diferente do adulto? As crianças, elas inalam maior quantidade de poluente por quilograma por peso. Elas têm um sistema de filtragem de poluente nasal menos efetivo do que o dos adultos. Além disso, elas não conseguem controlar a sua exposição, porque elas dependem da rotina dos adultos. E elas vivem mais perto do chão, então elas podem estar mais expostas à poluição a nível terrestre, a nível mais próximo do chão. E, nesse sentido, elas vão desenvolver, então, mais pneumonia, infecções do trato respiratório baixo, infecções de ouvido, asmas e outras doenças alérgicas, além de alterações de crescimento, alguns cânceres e comprometimentos neurológicos. Em relação aos adolescentes, que também têm algumas peculiaridades, destaque-se que eles podem passar mais tempo do lado de fora, praticando atividades ou andando até a escola, e também não controlam, né, a sua rotina também, para dizer se eles vão morar naquela cidade que tem um alto nível de poluição, porque eles estão dependendo dos responsáveis. Esses adolescentes, então, eles vão apresentar, é importante considerar que eles vão ter o seu desenvolvimento pulmonar afetado, porque o pulmão está se desenvolvendo até ali perto dos 20 anos. Nós encontramos, então, estudos que vão trazer correlações entre a poluição do ar e doenças em adolescentes relacionadas às doenças do trato respiratório alto, a asmas e as doenças alérgicas, a hipertensão arterial, obesidade e também às doenças cognitivas. Em relação à minha pesquisa de mestrado, então, agora, nós fizemos um trabalho que inicialmente foi uma ideia do Dr. Dirceu, junto com a minha orientadora, a professora Carla Gomes, onde nós queríamos buscar, então, as associações entre a poluição do ar ambiente, a temperatura, a umidade do ar e as doenças respiratórias, e as suas variações de acordo com a estação do ano, a faixa etária, o sexo, o local da doença respiratória e os fatores de confusão considerados. Para isso, nós, então, conduzimos uma revisão sistemática que teve como pergunta de pesquisa: quais os impactos da exposição de curto e de longo prazo da poluição do ar na prevalência de hospitalização e ou atendimento de emergência causados por doenças respiratórias em crianças e em adolescentes. Com isso, nós publicamos, então, no começo desse ano, a revisão sistemática,
na Archives of Disease of Childhood, que tem o fator de impacto 1A. Nós encontramos, então, nós revisamos 15 estudos que foram publicados entre 2018 e 2022, e nós sintetizamos que os poluentes mais estudados nesses estudos foram o material particulado 2,5, material particulado 10, o SA2, o Na2, o ozônio e o monóxido de carbono. A maioria dos estudos, quase todos, 14 dos 15, estudaram o material particulado 2,5, então ele é o mais estudado, seguido pelo material particulado 10. Em relação ao controle de variáveis de confusão, que precisa ser feito nos estudos observacionais, uma vez que os poluentes eles interagem entre si, além de interagir com a umidade do ar, a temperatura, o vento, a chuva, e outros fatores, como o nível socioeconômico. A gente tentou entender, então, quais eram essas variáveis de confusão que estavam sendo estudadas na literatura para que a gente pudesse conduzir o nosso estudo. Nós encontramos, então, que a correlação entre poluentes ambientais foi estudada em 14 dos 15 estudos. A temperatura do ar, assim como a umidade do ar, também foi bastante estudada. Já a velocidade do vento e a pressão atmosférica, que são fatores importantes quando a gente fala de dissipação de poluente, já não foram tão estudadas, assim como a precipitação, que são as chuvas. Também foi considerado a tendência temporal, que é o padrão, de poluente ao longo de pelo menos 30 anos anteriores, e outros fatores como se foi dia de semana, se foi feriado, as estações do ano. E um fator que foi muito estudado foi o lag. O lag é o conceito de dias de atraso. Então a gente tem um pico de poluição e o lag vai ser quantos dias levou para que aquele pico fosse sentido, fosse representado na saúde. Todos os estudos consideraram um lag e foi um lag médio de 6 dias. Foi interessante porque nós vimos, então, que apenas dos 15 estudos, apenas 3 realizaram avaliações multipoluentes, que são as regressões que consideram todas as variáveis multivariadas. E nenhum estudo considerou surtos de influenza e os níveis de poluição, de exposição à poluição interna, que podem ser bem maiores que a poluição externa, a exposição ao tabagismo e os fatores socioeconômicos que influenciam. Esses autores relataram que a dificuldade de conseguir esses dados para fazer essas associações. Nós encontramos, então, que a exposição ao material particulado foi associada ao risco aumentado de hospitalização e de consulta ambulatorial causada por doenças respiratórias gerais, infecção aguda do trato respiratório inferior e do respiratório superior, bronquiolite, pneumonia, exacerbação de asma e bronquite. Já o SO2 e o NO2 foi associado ao aumento de busca hospitalar causado por doenças respiratórias gerais, infecção do trato respiratório superior, a bronquiolite, pneumonia, exacerbação de asma e bronquite. Somente o NO2. E a exposição ao ozônio foi relacionada também à busca por atendimento médico causado por exacerbação de asma. Foi relatado também em vários desses estudos que nós incluímos na nossa revisão sistemática, que apesar da gente ter aquelas diretrizes de qualidade do ar e metas de qualidade do ar, não há um limite seguro. Em todos os limites a gente vai ter, sim, algum risco aumentado. O que vai mudar são aí as variações de dose e resposta. Quanto maior é o nível de poluente, maior o aumento do risco. Feita essa revisão sistemática, nós conduzimos então um estudo exploratório, que foi um estudo retrospectivo, e que teve por objetivo avaliar, no período de 2 anos consecutivos, a prevalência, a gravidade e a sazonalidade das doenças respiratórias agudas e das doenças respiratórias crônicas exacerbadas em um serviço de emergência pediátrico na cidade de Campinas, São Paulo, que foi a Unicamp, o HC da Unicamp. Nós queríamos, então, verificar quais as associações entre a poluição, a umidade e a temperatura do ar, a sazonalidade e a gravidade e prevalência de doença de via aérea superior e doença de via aérea inferior, agudas em exacerbação. Para isso, nós tivemos, então, que coletar os dados de saúde do HC durante 2 anos consecutivos, que foram 2017 e 2018. Nós, então, selecionamos as fichas de atendimento, os prontuários de atendimento de pacientes pediátricos de 28 dias a 14 anos de idade. E por que essa data? As crianças com menos de 28 dias geralmente são atendidas no CAISM
então nós não teríamos acesso a esse dado. E as com mais de 14 anos de idade, quando chegavam na emergência, eram atendidas no setor de adulto. Então, nós também não tínhamos acesso a essas fichas. Então, selecionamos esse intervalo de idade. Trabalhamos, então, com dados do HC da Unicamp, que foram obtidos no Serviço de Emergência Referenciada Pediátrica do HC, que é o ER, e também na enfermaria e UTI pediátrica do HC. A partir disso, nós selecionamos, então, aqueles pacientes que tiveram o diagnóstico de doenças respiratórias de acordo com o CID-10 das doenças respiratórias. Feito isso, nos separamos em 2 grupos, que foram aqueles com diagnóstico de doença das vias aéreas superiores e doenças das vias aéreas inferiores. Como que funcionou essa coleta de dados, então? A criança que entrava pela UER no HC da Unicamp ia para a enfermaria ou para a UTI ou ficava ali mesmo na UER, ela gerava um prontuário físico, então em ficha de papel. Esse prontuário físico, essa ficha, ela ficou armazenada no Serviço de Arquivo Médico da Unicamp, que é o SAMI, e eu fiz a coleta manual dessa ficha. Então, a gente ticou essa ficha manualmente e tabelou numa planilha de Excel. Já aquelas crianças que chegavam no HC da Unicamp por um encaminhamento de urgência, sendo de outro setor ou mesmo pela porta de entrada da UE, e que iam para a enfermaria ou para a UTI, tinham seus prontuários físicos digitalizados. Então, eu acessei apenas o material digital, que já é um dado pré-processado, que eu consegui juntamente com o suporte computacional da Unicamp, da divisão de informática. Então, fizemos a solicitação de acesso a esses dados, que nos gerou uma segunda planilha de Excel. Então, os critérios de seleção da amostra foram crianças e adolescentes, maiores do que 28 dias e menores do que 14 anos de idade, que foram atendidos na UER pediátrica da Unicamp durante os anos de 2017 e de 2018, e que tiveram esses diagnósticos compatíveis com doenças agudas e exacerbações de doenças crônicas do trato respiratório. Nós excluímos as crianças que tinham diagnóstico de doenças que não eram relacionadas ao trato respiratório, aquelas que tinham o diagnóstico de doença respiratória, mas que em algum momento evadiram do serviço, então que foram embora do serviço médico antes de ser finalizado aquele atendimento. E as crianças que não estavam na nossa faixa etária. Em relação à coleta dos dados de poluição do ar, esses dados de poluição do ar, então, que foram coletados em níveis de material particulado inalável fino, o material particulado inalável, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, os óxidos de nitrogênio e o ozônio, foram coletados através da CETESB. A CETESB tem uma plataforma que é pública e fica aberta, chamada Qualar, que é o Sistema de Informações da Qualidade do Ar, que permite a qualquer cidadão acessar esses dados, baixar esses dados no formato de um arquivo CSV e ter acesso a ele, assim como monitorar também como está o nível de qualidade do ar na sua cidade. Então, para cada um desses materiais, desses poluentes, que foram 7, nós tivemos que fazer 2 buscas para cada ano, que me gerou 14 arquivos ali no final. Em relação aos dados de saúde, é importante algumas definições. Nós, então, classificamos as crianças que nós selecionamos de acordo com faixas etárias, em lactentes, que são aqueles até 2 anos de idade, os pré-escolares, os que têm mais do que 2, mas menos do que 7 anos de idade, os escolares, que vão ter entre 7 e 10, e os adolescentes, que têm entre 10 anos e 14 anos de idade. Nós também classificamos a gravidade da doença entre leve e grave. Leve foram aqueles pacientes que tiveram a alta do serviço de emergência em até 24 horas. E grave foram aqueles pacientes que foram admitidos no serviço de emergência por mais do que 24 horas, ou que foram admitidos na enfermaria, ou que foram internados na unidade de terapia intensiva, que é a UTI, ou que evoluíram a óbito. Esses dados da CETESB, então, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, eles foram obtidos através de 3 sensores da CETESB. Nesse mapa, eu trouxe para a gente ter uma noção de onde fica a localização geográfica desses sensores e qual a distância em relação ao UER da Unicamp. Os sensores são, então, localizados no Taquaral, no centro de Campinas e na Vila União. A ideia inicial é que a gente conseguisse linkar essas crianças atendidas e o endereço dessas crianças à estação mais próxima da casa delas e analisássemos o que estava mais próximo. Não foi possível fazer isso, mas nós consideramos uma média das estações.
Em relação à coleta dos dados meteorológicos, ela foi feita, que são a temperatura do ar e a umidade relativa do ar. Esses dados foram obtidos através do CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, que coleta valores mínimos, máximos e médios diários, assim como valores de hora a hora para cada dia, desde 2001 até 2018. Esses dados foram cedidos, então, em parceria com o CEPAGRE. Uma definição importante quando a gente está falando de dado meteorológico e que entra no trabalho, já que a gente analisou a sazonalidade e as estações do ano, é como foi feita essa classificação de estação do ano. Nós usamos a classificação meteorológica das estações, de acordo com o NOAA, que é o National Centers for Environmental Information, dos Estados Unidos, aonde o verão ele é definido pelo mês cheio de dezembro, janeiro e fevereiro, outono de março, abril e maio, inverno de junho, julho e agosto, e a primavera de setembro, outubro e novembro. Então, tínhamos no início, depois de todo esse trabalho de extração de dados, 3 grandes bancos de dados, que eram muito diferentes um do outro, porque vieram de locais diferentes, tinham formatos diferentes, que são os dados de saúde, que por si só já eram diferentes, os dados de poluição do ar e os dados meteorológicos. Por essa diferença, foi necessário um pré-processamento de dados que nos gerou um banco de dados integrados no final. Quando eu estava fazendo o pré-processamento dos dados de saúde, surgiu uma informação muito importante, que foi durante a coleta de prontuários físicos, a coleta manual, lá na UER da Unicamp, nós notamos que houve uma perda significativa desses dados. Como eram prontuários físicos em papel, nós descobrimos que alguns períodos específicos de datas desse período que a gente estava analisando se perderam, então não estavam mais dentro da Unicamp, a gente não tinha mais acesso. Como eles não eram digitalizados, não tinham como ser recuperados. Foram dados que foram aí de 9 até 22 dias consecutivos, sem dados nenhum, o que representou uma perda bem significativa, porque meu período de análise já era um pouco pequeno, né? Já eram somente 2 anos, e também porque coincidiu de cair no segundo semestre do ano. Em relação ao pré-processamento dos dados meteorológicos, nós precisamos então calcular os valores mínimos, médios e máximos de temperatura e umidade relativa do ar. A partir disso, criar uma normal climática. A normal climática ela funciona da seguinte forma: é o valor estabelecido de acordo com dados de 30 anos para um dia do ano, então de uma estação, né, de um mês. Qual seria o valor normal daquela variável, então de temperatura ou de umidade do ar, para aquele dia, daquele mês, daquele ano. Com base nisso, a gente consegue identificar, então, os extremos. Então, são dias de onda de calor, então, onde a temperatura está muito acima do que seria o normal. E esse muito acima, a gente quer dizer que a temperatura ela esteve acima do normal durante 3 dias consecutivos, no mínimo. O mesmo vale para as ondas de baixa umidade do ar ou de alta umidade do ar, as ondas de frio. E fizemos o mesmo para as ondas de poluição do ar. Como resultado desse trabalho então, de mestrado, nós obtivemos uma base de dados inédita, né, na Unicamp, na cidade de Campinas, que até o momento a gente não tinha nenhum conhecimento de uma base de dados que integrasse dados de atendimento médico, ali do HC pediátrico, com os dados de poluição do ar e os dados de temperatura e de umidade relativa do ar. Nós fizemos, então, uma análise exploratória dessa base de dados que foi gerada, onde nós analisamos o número total de doenças respiratórias, assim como os casos específicos de doenças de viária inferior e doenças de viária superior, e as variáveis ambientais de poluentes atmosféricos, temperatura e umidade do ar. Para isso, realizamos testes estatísticos, como o de Kruskal-Wallis, o de Mann-Whitney, o teste Q-quadrado e o Poisson-Roque e ajuste de Bonferroni. Isso nos gerou, então, estatísticas descritivas, histogramas e gráficos de densidade para visualizar essa distribuição de variáveis. Temos, então, alguns resultados preliminares desse estudo, ele ainda não foi publicado. O primeiro resultado que a gente tem é sobre a caracterização dos casos incluídos, né? Entre 2017 e 2018, foram avaliados 17.499 atendimentos, dos quais 5.515
o que equivale a 31%, foram diagnosticadas com doenças respiratórias. Dessas 5.515, 5.479 foram incluídas no nosso estudo. Então, em 2017, nós tivemos 9.881 atendimentos, 32% foram doenças respiratórias. Em 2018, dos 7.618 atendimentos, 30% foram doenças respiratórias. E quem são esses pacientes, né? 52% dos pacientes com doenças respiratórias atendidas foram do sexo masculino, 54% eram lactentes, 70% tiveram diagnóstico de doenças das vias aéreas superiores, e um dado que chamou bastante a nossa atenção foi que 89% dessas doenças foram classificadas como leves. Além disso, em termos de cidade de origem, uma vez que a gente sabe que a Unicamp é um serviço terciário, né, que atrai toda a população em volta das cidades ao redor, 15% dos pacientes não residiam na cidade de Campinas. Em relação à prevalência das doenças respiratórias específicas, de acordo com o CID-10, nós encontramos então que a doença respiratória mais prevalente foi a infecção de via aérea superior, a IVA, com 34% dos casos, seguida pela otite média aguda, com 11% dos casos, e a nasofaringite aguda ou resfriado comum, também com 11% dos casos, e pneumonia com 9% e a insuficiência respiratória aguda por 5% dos casos. Em relação, então, à prevalência de doença de via aérea superior ou de via aérea inferior, nós tivemos que 70% foram de via aérea superior, e em relação à quantidade diária de atendimento, nós vimos que por dia é praticamente o dobro de atendimento com diagnóstico de via aérea superior. Quando a gente busca, então, entender as diferenças em relação ao sexo, estratificado aqui por local da doença, então, em amarelinho o inferior e em verde o superior, a gente vê que não tem diferença em relação à estratificação por sexo. Quando a gente fala de faixa etária, e aqui eu tenho um gráfico de distribuição proporcional das doenças, nós também não encontramos diferenças entre o local da doença e as faixas etárias. O que quer dizer que as doenças respiratórias superiores e inferiores vão se distribuir praticamente da mesma forma entre as 4 faixas etárias. Perdão. Aqui eu trouxe um gráfico da distribuição mensal de atendimentos de acordo com o diagnóstico entre doença de via aérea superior e doença de via aérea inferior nesses 2 anos. A linha seguida, a linha reta, né, sem o traço, ela vai representar, então, as doenças de via aérea superior em 2000, e as doenças de via aérea superior, em amarelo 2017, em verde 2018, e a tracejada a inferior. A gente vê, então, que tinha uma tendência, né, de crescimento, onde tinha um pico aqui ao redor de março a maio, que vai corresponder ao outono. E a gente vê essa queda brusca entre junho, julho e agosto, e depois entre outubro e novembro, que infelizmente aconteceu e foi exatamente o período de perda de dados de saúde. Então, isso aqui pode acabar sendo um viés. Mas a gente vê no primeiro semestre aqui que há esse aumento, né, das doenças respiratórias no outono. O mesmo gráfico agora, mas só que mês a mês e colocando em evidência para a gente as estações do ano, só para a gente verificar então que o outono ele foi a estação do ano com maior prevalência de casos respiratórios, representando 45% desses casos, seguido pelo inverno com 21% dos casos, primavera com 18% e o verão com 17%. Quando a gente faz o box plot por local da doença respiratória em relação à estação do ano, a gente vê também que não há diferença, ou seja, a doença de via aérea superior e inferior, elas vão se distribuir de forma semelhante entre as estações do ano. A gente vê que segundo o gráfico ele é bem maior, mas é porque tinha um maior número de casos de doença de via aérea superior. Em relação à gravidade dessas doenças que foram observadas. Então, novamente, quase 90% dessas doenças foram classificadas como leves. Não foi observada diferença em relação ao sexo, mas foi observada uma diferença estatisticamente significativa quando a gente falou de faixa etária. Nós encontramos, então,
que os lactentes, os pré-escolares, né, as crianças mais novas, eram aquelas que tinham doenças mais graves. Eu botei agora um gráfico, então, para a gente ver que das doenças de viária superior, apenas 1% foi considerada grave. Já as doenças de viária inferior, 35% foram graves, o que mostra para a gente que as doenças de viária inferior são mais graves, e isso já está relatado pela literatura. Em relação às estações do ano e ao local da doença respiratória, a gente vê então que houve essa diferença de gravidade e nós encontramos que o outono foi a estação do ano com maior quantidade de casos graves. Tanto aqui nas doenças de viária inferior, onde a gente teve 42% dos casos graves no outono, quanto nas vias aéreas superior, onde a gente teve 43% dos casos graves acontecendo no outono. Trouxe nessa tabela, então, os valores que a gente encontrou dos poluentes ambientais, assim como da temperatura e da umidade do ar nesses anos estudados. Nós avaliamos, em relação às variáveis meteorológicas, de umidade e de temperatura, que foram relatadas algumas poucas ondas de baixa umidade relativa do ar. Nós tivemos aí no ano de 2017 4 ondas, 2 na primavera e 2 no outono, e no ano de 2018, 5 no outono, 3 no inverno e 2 no verão. Em relação à onda de alta umidade, aconteceu apenas uma, que foi no verão de 2017 e só durou 3 dias. Em relação à temperatura, a mesma coisa acabou acontecendo. Nós tivemos apenas uma onda de calor, que ocorreu no inverno de 2018 e durou apenas 3 dias, e não foram relatadas ondas de baixa temperatura, que são as ondas de frio. Eu trouxe esse gráfico, então, para a gente ver os atendimentos. Onde a primeira imagem nós temos um plot diário dos atendimentos pediátricos com diagnóstico de doença respiratória, e eu plotei aqui os períodos onde houve perda de dados, para a gente visualizar. Logo embaixo é um gráfico dos níveis de poluente 2,5, o poluente particulado inalável fino, que vai mostrar para a gente na linha pontilhada aonde era o padrão de qualidade, né, o limite do padrão de qualidade. Na linha mais clarinha, em azul mais clarinho, os valores máximos, e a gente vê que em 555 dias desse período de 2 anos, em Campinas, nessa região da Unicamp, nós tivemos valores acima dos recomendáveis pela Organização Mundial da Saúde. O mesmo vai acontecer com o PM10 e com o ozônio, que também apresentaram valores máximos acima do recomendável em vários dias desse período analisado. Então, a gente vê que Campinas é uma cidade poluída. Trouxe também em relação ao NO2, onde a gente também observa esses valores aumentados, e ao monóxido de carbono. E plotando aqui, então, no último gráfico, a temperatura e a umidade do ar. No nosso trabalho, a gente acabou não realizando uma análise de associação, que seria a análise multivariada, porque nós encontramos alguns problemas, entre eles o período de dados faltantes, que coincidiu com o período do ano, que é o segundo semestre, onde ocorriam essas ondas de poluição, nesses dias com maior pico, mas nós encontramos algumas coisas interessantes. Uma delas foi que o pico de atendimentos ele ocorre no outono, então de março a maio, essa perda de dados, que ela precisa ser relatada, que ocorreu de junho a novembro, que o maior período de poluição ele ocorre no segundo semestre do ano, e que houveram algumas ondas de baixa umidade no inverno e no outono. Esse foi o primeiro estudo, então, até onde a gente sabe, a quantificar e a qualificar essa prevalência e gravidade de doenças de viária superior e inferior em crianças na UER. Encontramos que 70% eram doenças das vias aéreas superiores. Um outro estudo realizado aqui outros estudos realizados recentemente, em 2021, mostraram que as doenças de viária superior, elas são prevalentes em 68% da amostra. Então, é uma prevalência semelhante à que a gente encontrou. Nós encontramos que há uma alta prevalência de doenças respiratórias no inverno e no outono. O outono é onde ocorre o pico de doença respiratória. Isso pode estar associado à diminuição das temperaturas, à maior transmissão de agentes infecciosos e à diminuição da função da capacidade pulmonar relacionada a essa diminuição de temperatura, ou a mudança brusca de temperatura. E uma informação interessante também foi esses altos níveis de poluição do ar na cidade de Campinas, que já tinham sido relatados em um estudo de 2023, que também encontrou limites
diários acima do que é recomendável. Um outro estudo, publicado em 2020, realizado com um pouco mais de 1.000 crianças com menos de 5 anos e também com idosos na cidade de São Paulo, em 2016 e 2018, mostrou que se os limites de qualidade do ar fossem respeitados no estado de São Paulo, nós teríamos evitado um gasto de mais de US$ 280.000 com atendimento médico. Então, entre as contribuições desse trabalho, foi essa base de acesso público, que está publicada no REDU, que é o repositório de dados da Unicamp, que pode ser acessado e baixado. Entre as nossas limitações, nós temos então esse período curto de estudo, que foram apenas 2 anos, essa perda de dados que foi equivalente a quase 12% do período estudado, o fato de que a gente analisou somente um hospital, então o ideal seria que a gente conseguisse mais hospitais de Campinas, né, fazer um estudo multicêntrico, e além disso que nós não avaliamos então essas associações entre poluição, umidade e temperatura e as doenças respiratórias. Mas isso fica nos nossos trabalhos futuros e no que eu estou pretendendo fazer agora de doutorado. Eu trago, então, esse pensamento de que há uma necessidade de ir além dessas análises de associação, porque a gente já sabe que existe associação entre saúde e poluição do ar. Mas a gente precisa conseguir prever. E para a gente conseguir prever esses momentos de surto de poluição do ar, nós precisamos discutir e entender por que falta dados de saúde, por que nós não temos dados de saúde organizado, nem infraestrutura para fazer as análises de forma eficaz e de forma rápida. Trago também a importância de uma plataforma integrada para análises dinâmicas de previsão em tempo real, de momentos onde aconteceria maior busca por atendimento médico relacionado à baixa umidade ou a aumento da temperatura, né, as ondas de calor, que também estão tão presentes no nosso dia a dia, assim como as ondas de poluição que a gente está vivendo agora. E tendo isso, a ideia seria então criar um sistema dinâmico de análise para uma resposta mais eficaz a essas emergências de saúde pública. Eu trouxe para concluir uma imagem que foi publicada no dia 6 de agosto, semana passada, que é do Metsul Meteorologia, que é o Instituto de Meteorologia do Sul, aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, com a nuvem de fumaça. Acho que alguns de vocês devem ter ouvido falar desse corredor de fumaça, que mostrou essa fumaça se indo desde lá de cima até aqui o final do nosso território. Então, a poluição do ar ela representa uma enorme e um crescente desafio à saúde pública. Agora, ela é o segundo principal fator de risco para morte prematura em todo o mundo, e ela vai prejudicar a saúde, a estabilidade e a produtividade de indivíduos, de sociedades, nações e até regiões inteiras. Eu gostaria de deixar meu agradecimento aos meus orientadores, então a UFCM, a FEEC, onde tem a minha orientadora, que é a doutora Paulo, a CAPES, a FAPESP, já que o meu trabalho de mestrado foi um braço de um projeto da FAPESP relacionado às mudanças climáticas, ao LAFIP e ao CIPED, onde eu passo a maior parte do meu tempo, ao CEPAGRE e ao Clima e Saúde, que são alunos da Unicamp que estão trabalhando, alunos e pesquisadores que estão trabalhando com clima e saúde, assim como a Universidade de Waterloo e o Waterloo Climate Institute, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com dados relacionados à onda de calor. Muito obrigada, Aline, pela excelente apresentação.